A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, Senhor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas, Me perdoe, pois ontem eu estava numa crise brava de enxaqueca e o demônio estava me atrapalhando ali porque o celular deu problema. E já era a terceira vez que eu estava tentando gravar o vídeo, não estava conseguindo. Aliás, gravei tudo para no final não salvar. Então eu repreendi e peguei o celular de meu esposo e gravei. Mas eu já estava exausta quando gravei, então acabou saindo um pouco mais rápido do que eu queria, Mas hoje está mais tranquilo, então, pela glória do Senhor, vamos continuar. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe, comente. É sempre bom interagir com o canal, Quanto mais pessoas inscritas, quanto mais compartilhar, mais pessoas ouvirão a palavra do Senhor e conhecerão o plano de salvação, Terão a oportunidade de participar do reino dos céus. E lembrando que estamos no livro de Mateus, onde a gente escuta a história de Jesus Cristo, quando ele esteve na terra. Hoje a gente vai ler a partir do capítulo 18, o maior reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e o atirasse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Olhai, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que estás nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca das que se desgarrou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram? Assim também
Não é vontade de vosso Pai, que estás nos céus, que um destes pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não a escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 unidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe havia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Falamos nisso em algum dos vídeos anteriores, né? Mais uma vez aqui, Jesus Cristo está confirmando o que está ligado aqui na terra está ligado no céu, né? Então é isso, se você tem algo, né? Se você tem alguém que te magoou, que te feriu, eu sei que não é fácil, mas perdoa, porque se você não perdoar, aquele que te magoou vai continuar do mesmo jeito, mas para você isso vai fazer muito mal, porque quem não perdoa, o pai também não perdoa o pecado. Então, o que acontece? Muitas vezes é difícil perdoar? Porque a mágoa é muito grande. Mas quando nós não conseguimos perdoar,
quando o coração está muito machucado, o que devemos fazer? Pedir socorro a quem? Ao Pai, pedir socorro a Deus, pedir para que Ele cure o nosso coração, para que Ele transforme o nosso coração, para que Ele tire essa mágoa, para que Ele tire esse rancor, tire esse ódio, para que Ele consiga, para que Ele transforme o nosso coração, para que a gente consiga liberar esse perdão, para que aí sim nós possamos perdoar o próximo que nos feriu e assim Deus também nos perdoará de nossos pecados, para que possamos ter a oportunidade de participar do reino de Deus, né? No julgamento, sermos salvos e participar do reino de Deus na vida eterna, né? E no capítulo 9, Jesus Cristo nos ensina sobre o divórcio. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Os fariseus sempre tentando a Jesus Cristo, né? Sempre querendo fazer com que Jesus Cristo caia, né? Ali é o demônio mesmo utilizando-se deles para tentar a Jesus de qualquer maneira, né? Mas Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea, o fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Fornicação, no caso aqui, está falando que comete adultério, no caso, fornicação é o adultério em si, né? A traição. Então, ou seja, o divórcio só é permitido no caso de traição. O homem ou a mulher que traiu, aí no caso é permitido o divórcio, mas divorciando-se, também não pode se casar novamente, ou seja, se mantém divorciado. Não se pode casar novamente, porque se casar novamente, estará cometendo novamente um outro adultério. Então, ou seja, pecará pela segunda vez. E aquele, no caso, que não traiu, né? Aquele que foi o traído, por exemplo, se ele se casar novamente, ele acabar cometendo o pecado, né? Se ele se casar primeiro, antes daquele que traiu, né? E a gente continua aqui no versículo 10. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. E trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há nada bom senão um só, que é Deus.
Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E disse Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no céu, no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Falei sobre isso em um dos vídeos atrás, né? Que Jesus Cristo falava sobre isso. Por quê? Porque a riqueza, ela ilude as pessoas, né? Não digo todos, tem lá as suas exceções, mas na maioria a riqueza ilude as pessoas. Então, quando se fala que você tem que se desfazer da riqueza, né? Aí é aquela velha história, né? Aquela pessoa, nossa, é um primor de gente, é um primor de pessoa, é um amor de pessoa. Mas quando envolve dinheiro, a coisa muda de figura. Então, na maioria das vezes é assim, nem todos são, obviamente, não podemos generalizar, mas a maioria é assim. Então, quando se envolve dinheiro, nem todos querem se desfazer do que têm. E aí muitas vezes vê alguém necessitado, ao invés de ir lá, comprar uma cesta, fazer uma doação boa, porque tem condições financeiras para isso, de fazer algo legal, não, joga umas moedinhas, né? Tanto que tem uma passagem onde uma mulher joga 2 moedinhas, né? Oferta 2 moedinhas, né? Enquanto os outros dão umas ofertas maiores, mas Jesus Cristo diz que a melhor oferta foi da senhora, né? E aí falam para ele, mas ela deu apenas 2 moedinhas, mas acontece o quê? Ela deu apenas 2 moedinhas, mas era tudo o que ela tinha. Em questão não é o valor, né? Porque era tudo que ela tinha. E os outros deram mais, mas era o que sobrava. Então essa é a diferença, né? E a gente continua aqui no versículo 25. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Qual será então o nosso galardão? E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Nossa, me arrepiei, que palavra maravilhosa. O velho ditado, né? Os últimos serão os primeiros, né? Então eu creio que é daqui que vem esse ditado. Mas aqui, olha só que interessante, Jesus Cristo falando, né?
porque aqui no caso os 12 apóstolos, eles deixaram tudo, né? Na hora que Jesus chamou, eles realmente não se preocuparam com nada, realmente abandonaram tudo e seguiram a Cristo, né? Os que disseram que iriam primeiro cuidar da família e tal, esses não foram. Então Jesus Cristo falou, não, tudo bem, então fica por aí mesmo. Mas aqueles que Jesus Cristo chamou e que realmente abandonaram tudo e seguiram a Jesus Cristo, esses inclusive estarão juntos a Jesus Cristo no dia do julgamento para julgarem as 12 tribos, imagina só, né? Então, mesmo na salvação, ainda terá um lugar de honra, né, ao lado do Senhor ali, imagina só, né, no reino de Deus, diretamente ao lado do Senhor ali, que maravilha, né? Então, Jesus Cristo está mostrando para a gente já como será, uma parte de como será esse reino, né? De como será esse julgamento, né? Então a gente já sabe que vai ter o trono de Jesus Cristo ali e mais 12 tronos que serão os 12 apóstolos ali, né? Então tudo que a gente faz aqui, quando a gente vive para a obra, então realmente o nosso galardão é muito melhor. Então, e tem uma diferença, viver da obra e viver para a obra, né? Viver da obra é aquela que você vive para fazer o trabalho do Senhor, mas recebe por ela, né? Agora, viver para a obra é quando você não depende financeiramente da obra, você tem o seu trabalho, você tem o seu salário de um outro trabalho, mas você tem o tempo exato para você viver para a obra, você se dedica para a obra do Senhor sem ganhar um centavo, ou seja, você dedica a sua vida, o seu tempo para você propagar a palavra do Senhor, para você evangelizar, para você ajudar na igreja de alguma forma. Na igreja normalmente se precisa muito, por exemplo, de tias para ajudar nas escolinhas, né, para cuidar das crianças, de alguém para ajudar na limpeza, pessoas que têm um conhecimento melhor ali para ajudar como obreiros. Então, sempre tem algo que possa fazer. E evangelizar, o gostoso mesmo é evangelizar em grupo, né? Você com um grupo, pode ser um pequeno grupo, né? Sair, programar tudo certinho, os horários certinho, levar água, né? Porque tem que se hidratar, e ter panfleto, ter aqueles panfletinhos com mensagens ali, e bater de porta em porta, falar da palavra do Senhor, com um grupinho de gente ali, é mais seguro também, né? Porque qualquer coisa que acontecer ali, não falo só em questão de assalto, essas coisas também não. Até mesmo se Deus livre alguém passar mal alguma coisa, tem alguém para ajudar ali, né? Mas em grupo assim é sempre mais gostoso. E de preferência se for realmente com o pessoal da igreja, que o pessoal da igreja já tem costume, já conhece os lugares também, então fica de mais fácil acesso, né? Mas é muito gostoso você sair para evangelizar, e você levar a palavra do Senhor. Então viver para a obra é muito bom, né? Se você tiver essa oportunidade, faça isso. Você pode pegar um dia de folga para fazer isso. Fica muito cansativo, trabalha a semana toda. Não precisa sair cedinho não, porque muitas vezes o horário de evangelizar não é cedo. Até mesmo porque a gente não quer incomodar ninguém. Muitas pessoas não gostam de acordar cedo ou acorda cedo para afazeres domésticos, preparar almoço e tal. Então muitas vezes prefere ir depois do almoço, né? Então prepare direitinho, use vídeos, né, como eu faço aqui também, use as redes sociais para fazer, para proclamar a palavra do Senhor, use tudo que tiver ao seu alcance para que você possa levar a palavra do Senhor às pessoas, né? Porque é sempre bom divulgar, a gente precisa cada vez mais divulgar a palavra do Senhor. A gente tem que aproveitar enquanto a gente tem a liberdade de expressão, porque não vai ser para sempre isso, né?
Eu até esqueci de pesquisar onde que é que o nome de Deus é proibido, mas eu lembro que eu vi numa rede social, não sei se é verdade, eu ia pesquisar, mas acabei esquecendo também, que as pessoas, para ofender, né, os canadenses, para ofender as pessoas, não sei se é verdade, é isso que eu tô falando, eu vi uma moça dizendo isso, que para ofender fala exatamente sobre o fato da pessoa ser cristã, né? Usa isso como ofensa, entendeu? Então, em outros lugares não pode se falar a palavra de Deus. Se a pessoa confessar que realmente segue ao Deus vivo, ela pode ser presa e até morta. E está previsto na Bíblia que a besta, por exemplo, o anticristo, ele virá, né? Vai ter a marca da besta. Quem não aceitar morrerá, né? Porque a marca da besta você só vai poder comprar, vender tudo, se alimentar tudo somente quem tiver a marca da besta, que é do anticristo, ou seja, aqueles que realmente são os filhos do Senhor, esses realmente passarão por maus bocados ali. Então a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem essa liberdade para falar sobre Jesus Cristo, né? Não vamos deixar passar em branco isso não. Vamos aproveitar enquanto a gente pode para proclamar cada vez mais a palavra do Senhor. Vamos aproveitar para falar pelas crianças, gente. Vamos ensinar as nossas crianças que existe o Papai do Céu, que o Papai do Céu as ama, que o Papai do Céu quer muito que elas cresçam conhecendo a verdade, que elas cresçam num ambiente seguro, num ambiente verdadeiro, porque é tanta porcaria que a gente vê na TV, é tanta barbaridade, tanta coisa, que se a gente não ensinar, eu falo a gente, mas eu não tenho filhos, né? E nem tenho criança aqui por perto, mas é uma maneira de... Mas eu digo assim, se a gente não puder ensinar as crianças, elas vão aprender na rua, vão aprender na TV, vão aprender na internet. Hoje as criancinhas já nascem tudo com o dedinho ali, né, no celular, elas sabem mexer nos celulares muito mais do que a gente, então temos que ensinar as nossas crianças, né, porque ver o que tá... Gente, eu não gosto de falar de política, eu detesto falar de política, mas chega um momento que nós cristãos, nós temos que abrir a boca, porque olha aí, ideologia de gênero, gente, que absurdo, aborto. Já estão falando em regularizar não, em vigiar a internet, aí, ou seja, logo logo será proibido também evangelizar pela internet. Então a gente tem sim que abrir a boca, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ficar de olho, a gente tem que pesquisar, tem que saber mais sobre os assuntos aí, e a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo, não. Gente, briga entre família por causa de política, gente, coisa horrível isso. Não pode acontecer uma coisa dessa. Antes era somente os candidatos que a gente via na TV, um apontando o erro do outro, agredindo verbalmente o outro. Hoje são os eleitores se agredindo, chegando à morte. Então a gente vê que realmente os fins dos tempos estão chegando. Então nós, como filhos de Deus, nós temos sim que abrir a boca, temos sim que nos posicionar. A gente tem que procurar os nossos direitos, a gente tem que expor as nossas opiniões, sim, obviamente com carinho, com educação. Lembre-se que Jesus Cristo é humilde e manso de coração, então vamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, vamos demonstrar o querer de Deus, né? O querer de Deus para todas as pessoas, para que possam seguir a vontade de Deus e assim distribuir o amor e a misericórdia do Senhor, para que todos possam conhecer o amor e a misericórdia do Senhor e para que mais pessoas possam ser salvas, porque a gente sabe que o mundo logo logo vai acabar, e que o sofrimento, aí sim o sofrimento vai começar. Então quanto mais pessoas puderem serem salvas, né, a gente sabe que infelizmente serão poucas, né, pela quantidade de gente que tem no mundo, serão poucas, mas a nossa obrigação é mostrar às pessoas o caminho da salvação, né, que é Jesus Cristo, certo?
Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em sua vida emocional, Pai. Toque em seu lar, toque em sua família, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor, e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti, Senhor, pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para o Teu Evangelho, Senhor. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, Pai. Que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.